Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui reunidos com o vô Disseu, Boa noite. diretamente de Goiás. Tudo bem, vô? Tudo bem, graças a Deus. Depois de uma infecção pulmonar, mas parece que está chegando ao fim. Ele Tá recupera bom. rápido, gente. Tem que recuperar para trabalhar. Muito feliz de estar aqui com o senhor novamente. Bondade sua. E hoje, gente, é uma data já muito próxima à comemoração dos 21 anos do desencarne de Chico Xavier. Todos sabem da amizade, da irmandade que sempre existiu entre o Dr. Disseu e o Chico. E é por isso que nós estamos fazendo uma live extraordinária, muito especial, em plena terça-feira, por conta dessa data, dessa celebração. O Dr. Disseu pretende aqui trazer para vocês alguns relatos que são muito próprios da convivência que ele teve. Muito provavelmente vão ter relatos aqui que as pessoas ainda não conhecem. Gostaria de pedir a todos vocês que compartilhassem esse link, fizessem a inscrição no canal da TV Grupo Espírita da Paz, para que outras pessoas também possam acompanhar esse trabalho. Vamos fechar nossos olhos, serenando os nossos corações, agradecendo a espiritualidade amiga por essa oportunidade que nos concede de ouvir o Dr. Disseu, nosso queridíssimo vô Disseu, com esses relatos tão preciosos que nos ensinam, que nos instruem e que nos inspiram. Que possa passar a todos nós parte do que ele viveu. Abençoe também a saúde dele, para que ele possa continuar esse trabalho missionário, juntamente com os demais trabalhadores do Grupo Espírita da Paz. Sigamos em frente, com muita fé, com muito amor. Bom, vô, o senhor disse aqui antes da gente iniciar a transmissão que o senhor preparou com carinho alguns relatos, né? Tem uma parte aqui que às vezes vai assustar um pouco, mas precisa ser dito. Tá certo. Eu quero falar uma boa noite a todos vocês, agradecer esse carinho que meu neto tem comigo e a minha querida neta que está aí também, que eu aprendi a amar de coração e profundamente a ambos. E peço que Deus possa nos abençoar para que continuemos pela eternidade afora, trabalhando em prol de um mundo melhor. E esse mundo tem que estar dentro do nosso coração. Que assim seja. Eu vou começar aqui com uma carta endereçada ao Supremo Tribunal Federal. É uma carta que a gente fez, registrou, e um amigo levou. Recebeu, um senador amigo pegou essa carta e levou até o Supremo. Entregou em mãos. Eu vou ler aqui. Tá certo. Para que todos possam ver o que está acontecendo no Brasil. Então, vamos lá. Excelência, para a segurança de Vossa Excelência, identifico-me. Meu nome, Dirceu Abdala, brasileiro, casado, advogado, AB 2417, endereço eletrônico dirceuabdala@gmail.com, celular 64992595252, residência, Rua Paranaíba, 990, Centro, CEP 75.600.000, Goiatuba, Goiás. Em oração, seu nome saiu como única possibilidade de levar ao conhecimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal a presente missiva nos termos abaixo. Comovemos-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa, imobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de todo jaez
criam a guerra de nervos em toda parte. E para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organizam-se trabalho forçado. Em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe, mais doloroso, pela volúpia da crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para enfrentar a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro, e se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos do nosso Pai Celestial nos contemplam do céu, chamando-nos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetuastes. De todos os instintos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Com semelhantes notas objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga do dever. Habitualmente, e nunca sempre, somos nós mesmos que planifica a formação da família, antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão dos instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, propagando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que lhes se retifique a esperança da elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externar vossos respeitáveis, englobando com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os da nossa companhia a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhe podemos prever as reações negativas. Então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, fazem-nos hoje, e isso ocorre bastas vezes em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivesse conosco em plena experiência física na condição de filhos problemas. Impondo-nos trabalho e inquietação, admitimos que seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecer nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura, das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos dos hospitais e das prisões. Considerando o universo em sua totalidade,
como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas, como lei básica cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se em cada ciclo de trabalho o máximo de equilíbrio com respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima cota de pena. Toda a reparação perante a lei básica referida se realiza em termos de vida eterna, e não a segunda vida fragmentária que conhecemos na reencarnação humana, porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos, e a misericórdia do Senhor preceitua, não que o delinquente seja flagelado com extensão indiscriminada de dor expiatória, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas, com a possível redução do sofrimento, segundo o princípio universal do direito cósmico, expresso nos ensinamentos de Jesus, que manda conferir a cada um de acordo com a sua obra. Arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos, para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que nos afinem a faixa de culpa com as quais, perante a justiça eterna, nossos débitos jazem associados. Dessa maneira, certa romagem terrestre, entremeada de créditos e dívidas, podem terminar com aparências de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sob o apreço de que a experiência, seguindo-se outra em que essa mesma pessoa assume a empreitada de resgate do próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando transitoriamente ao lado de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. É assim que a mulher e o homem, acumpliciados na prática do aborto delituoso, principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, desajusta as energias psicossomáticas com mais penetrante desequilíbrio no centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde em regime de produção e tempo certo. Isso ocorre não apenas porque o remorso se lhes entranha no ser, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações da angústia e desespero, e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que foram rejeitados. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre na existência seguinte: na forma de moléstias testiculares dissedócrinas, diversos distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas das entidades retardatárias, incapazes de ainda perdoar. Nas mulheres, as consequências são ainda mais graves. O aborto injustificado revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quanto a se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis além da morte. Em sendo aprovado o aborto criminoso, o Brasil estará mergulhado numa guerra social, com expressão de muito sangue a ser derramado. Eis que a situação do país é de insegurança jurídica, de insegurança moral e da garantia da ordem e da paz social. Cada voto de seus pares na provocação do aborto corresponderá a milhões de assassinatos e ainda terão que enfrentar a justiça divina. Assim, entendemos que Vossa Excelência seja o único expoente cristão para levantar esta bandeira da não aprovação do aborto criminoso, recordando as luzes de Jesus de amar o próximo como a si mesmo, como ele nos amou.
lute pela vida, ministro. Meus irmãos, o Brasil desfiliou-se dos demais países a partir desta semana e agora pode realizar o aborto. E a matéria está em pauta no Supremo Tribunal Federal, porque foi negada no Congresso. Meus irmãos, não é só até a 12 semana, não. A doutrina espírita, que é a religião das religiões, nos ensina que a concepção é o momento que começa a vida. Não é até os 12 meses, não. Isso é assunto gravíssimo, talvez o mais grave do Brasil. Nós vamos ter consequências gravíssimas. Por isso eu peço a todos que nos ouvem, busquem o Supremo e peçam a eles que não façam isso, que não matem as nossas crianças dentro dos úteros maternos, porque é grave essa situação. Eu tenho 11 filhos, qual deles eu gostaria que fosse abortado? Nenhum. Eu amo todos. Tio Chico, o senhor lutou por isso na sua casa, eu lembro disso. O senhor falou, quase chorando, que as consequências disso seriam terríveis. Eu sei que não é o momento de falar numa carta dessa, mas é preciso que a gente não se acovarde. Eu falei para o nosso amigo, senador, que se quiser eu vou pessoalmente e falo para eles, não façam isso não, porque além do assassinato das crianças, ainda tem outra pauta que é dos tóxicos. Está na mão dos senhores, não deixa não. Há 28 mil anos atrás, nós fomos degredados, expulsos de capela. Nosso Senhor é tão bom que nos deixou na terra para provas e expiações. E agora vamos ser degredados outra vez para um mundo expiatório bem inferior. Se os senhores querem ir, façam isso. Legislem, autorizem o aborto e as drogas. Autorizem. E os senhores vão ver as consequências disso. Vamos falar agora de fatos da vida do nosso querido tio Chico. Segundo ele, nós estamos juntos há mais de 2000 anos, desde os druidas. Se eu não melhorei, porque eu sou muito imprestável. Eu acho que a parte mais bela da vida do Chico, embora ninguém tenha dito, é da Sexta-feira Santa. Ele passa o dia todo trancado no quarto lendo o Evangelho e chorando. É o único ser na Terra que foi capaz de assimilar o sofrimento de Jesus, implantando na sua cabeça os espinhos da coroa de espinho, sangrando na sua cabeça. Foi capaz de implantar nas palmas de suas mãos os sinais dos cravos que apregoaram Jesus na cruz. E nos pés pela mesma forma. Quem é capaz de fazer isso? Quanta sintonia, quanto amor com Jesus. Nada, nem ninguém na Terra conseguiu isso. Amar tanto. Quantas vezes veio na Terra? Quantas vezes dedicada à causa de Jesus? Foi o ser que trouxe Jesus para dentro dos nossos corações, trouxe Deus para dentro dos nossos lares.
Outro fato belíssimo. Pela madrugada, ainda trabalhando na Fazenda Modelo, passou a noite inteira até às 5 horas da manhã para terminar o romance que, na verdade, é o relato da vida de Paulo e Estevão. E deixa aquela salinha humilde de trabalho com aquela maquininha de datilografia e vai até o solo da fazenda e beija o solo às 5 horas da manhã. Pasme, meus irmãos. Recebe todos os figurantes do romance, inclusive Paulo e Estevão, Abigail e todos os outros. Meu Deus. Quem é que tem essa faculdade? Precisamos de milhares de anos para chegar até essa condição de amar, na extensão máxima da palavra, e ainda milhões de exemplares vendidos, nenhum centavo ficou para ele. Esse é nosso Chico. Chico Amor. É o nosso Jesusinho. Como a moça de Uberaba falou. Ele é o nosso Jesusinho. Perguntado ao Chico qual o melhor momento da sua vida, ele disse: certa feita, parado na porta da minha casa, no ponto de ônibus, ao mesmo tempo chegaram o ônibus e uma criança. O ônibus abriu a porta para que eu adentrasse e a criança gritou: seu Chico, espera aí. E ele disse ao condutor do ônibus: pode ir, eu pego o próximo. Ouve o que a criança quer. Pois não, meu filho, o que você quer? Eu quero um abraço do Senhor. Jesus com razão. É preciso que nós nos tornemos como crianças para chegar próximo ao reino dos céus. Outra história linda é de Chico com Valéria, daquela irmãzinha de nenhum recurso físico, pobreza total, arrastava pelo chão. Não falava nada, e todo sábado o Chico ia lá fazer o culto do Evangelho. E falava para ela: Jesus, Jesus. Nada. Até que um belo dia, Chico já ia quase saindo quando ele escutou: Jesus, Jesus. Chico volta chorando e pergunta à mãe: quem falou? Aponta para ela. Depois de um certo tempo, ela aparece bonita e fala com Chico, já na condição de espírito: você não está me reconhecendo. Eu sou Valéria. Não, Chico disse para ela: ah, se você me falar o ramo da sua família, se é Silva, Oliveira, facilita. Falou: não, Chico, eu sou Valéria. Certa feita, nós fomos com ele na colônia Santa Marta. Ele saiu de Uberaba para encontrar-se conosco em Catalão. E nós saímos daqui e pegamos em Araguari o tio Urbano e o tio Neftali, grandes amigos. E fomos almoçar com ele lá em Catalão. Almoçamos juntos
aquele papo maravilhoso, né? Ao sairmos, ele na frente com o carro e o seu Toninho, e nós no nosso carro atrás. Eu olhei para o lado do tio Urbano e falei, tio Urbano, o senhor pagou o almoço? Ele disse, não, doutor Disseu. Senhor Neves, o senhor pagou o almoço? Não. Então vamos voltar. Nós não pagamos o almoço. E voltamos. Perguntamos ao garçom. O garçom falou assim, vê com a moça lá. Aí eu fui lá, falei com a moça. Ela falou, não, aquele senhorzinho de paletó pagou. Nós empreendemos velocidade para alcançar o Chico. Aquele senhor Neves está ali, acho que o dedo dele fura melancia. Ele bateu o dedo com tanta força no meu pescoço e falou, ô doutor, nós vamos dar comunicação no centro ou vamos alcançar o Chico? Ele pode deixar, senhor, eu vou devagar. Pois acredito que o carro do Chico estava parado do lado de fora da colônia Santa Marta, em Senador Canedo, cidade de Goiânia. Debaixo de uma mangueira, nós paramos o nosso carro atrás e fomos a pé até ele. Ele convidou Alberto Feitio, o senhor pagou o almoço para nós? Ele falou, para os amigos, sempre o melhor. Ele adentrou a colônia, não tinha menos de 400 pessoas junto com ele. A dona Elba, de braço dado com ele na frente, seu Toninho, tio Urbano, professor Múcio, Neftali e nós, tudo de braço dado, colado no Chico. Quando foi chegando perto do portão do hospital, o Chico deu uma estacada de uma vez, como se levasse um susto. A dona Elba falou, o que foi, Chico? Aí ele disse assim, olha quem vem nos receber. Francisco de Assis, o diretor espiritual dessa colônia. Então, meus irmãos, está aí a prova. Francisco de Assis é o diretor espiritual da colônia Santa Marta e que Chico falou isso para nós. Seis meses antes do seu desencarne, em dezembro de 2001, ele entrou em pneumonia e já estava em estado de coma. Nós saímos daqui desesperados e fomos até o hospital Elangote, todo cercado pela polícia, que não deixou que a gente entrasse. Não sei como eu estava materializado na porta da UTI. Quando eu abri a porta da UTI para entrar, o Dr. Tan falou assim, o seu Chico, antes de entrar em coma, pediu que quando o senhor chegasse, segurasse na mão dele. E eu segurava a mão do Chico. Ele naquela agonia. Então um pouquinho eu vi que ele estava acabando, não aguentei. E saí, fui chorar. Poucos minutos, o Dr. Tan chega na porta e fala, doutor Disseu, o Chico está voltando. As condições dele estão recuperando. Falei, doutor, tá, Chico é Chico. Mas não sabíamos daquelas duas entidades de amor sacrossanto que vieram trazer a energia necessária para que ele recuperasse a saúde. O cego do Pontilhão em Pedro Leopoldo. Esse cego, todo domingo, ia com seu guia pela estrada de ferro, passava pelo Pontilhão junto com o guia, ia até no armazém, bater prosa. Ele gostava daquilo. Mas nesse domingo, o guia não veio. E ele pensou, eu vou com a minha bengala batendo e atravesso o Pontilhão e desço lá. E foi. Mas mal sabia ele que
a tábua não estava no lugar do pontilhão, ele tinha que passar por outro lugar e ele caiu lá de cima, machucou muito. Chico coloca um artigozinho no jornal Pobre, que não podia pagar. Precisa de 2 irmãs para cuidar de um machucado. Vieram 2 prostitutas que ajudaram a cuidar do Chico. E todo dia, às 6 horas da tarde, os 4 faziam o culto do Evangelho. Até que um dia o cego recuperou. E uma delas falou: seu Chico, o meu emprego em Belo Horizonte, estou indo embora. E a outra: agora eu vou trabalhar de doméstica na casa de uma irmã. Gente, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Foi por isso que nosso Senhor disse: as prostitutas alcançarão primeiro o reino dos céus. Certa feita, todo sábado eles iam, ele e José Xavier, debaixo do pontilhão, aonde distribuíam alimentos, os que eles ganhavam. E nesse dia não tinham alimentos. Aí José falou: e aí, Chico, como é que a gente faz? Aí vamos levar a água. A gente fluidifica a água e dá para eles tomar. Mata a sede deles. Então vamos. Chegaram lá, falaram para os pobrezinhos. E ali, orando, para um caminhãozinho. O motorista põe a cabeça para fora e fala: os senhores conhecem onde é a casa do seu Chico Xavier? Chico falou: sou eu. O caminhão para e desce os alimentos. Quer mostrar o que é Chico? Quando o patrão dele desencarna, ele ficou sabendo. E ficou sabendo mais que o patrão estava sendo velado em cima de uma mesa. Não tinha recursos para um caixão. O Chico sai pela cidade afora, esmolando para conseguir os recursos necessários para sepultar o patrão. Encontra com o cego. Esbarra no cego. Oi, seu Chico. Ai, eu estou procurando um recurso. Meu patrão desencarnou e eu tenho que conseguir recurso. Eu tenho. A minha cota de hoje deu tudo para ele. E o Chico fez o sepultamento. Se isso não é amor, eu não sei o que é amor. Não sei o que é dedicação. Chico pedia que se fizesse um peito de frango muito bem cozido, com arroz muito bem cozido, num caldeirãozinho, e ninguém sabia onde ele ia. Até que um dia alguém acompanhou e foi ver. Chico saía, atravessava uma mata, ia ao encontro de um cachorro atropelado, muito machucado, e ali dava-lhe o alimento. No caso daquela mulher, Chico ia desesperado para o trabalho, nem a charrete esperou, ele estava em cima da hora, muito responsável. E uma senhora gritou: seu Chico, eu estou esperando o senhor desde as 6 horas da manhã. Eu não posso, quando eu voltar do trabalho. Aí a irmã falou: Chico, é só 5 minutos, volta lá. Chico voltou, a mulher falou: é que o senhor passou o remédio do doutor Bezerra e eu não sei como tomar, porque é homeopatia. Chico explicou. Quando foi saindo, Emmanuel falou: olha para trás, da boca da mulher saiu aquela luz. Vai com Deus, Deus lhe pague. Dr. Luiz Rodovil Rossi, advogado dos direitos autorais do Chico, dirigindo junto com Chico em São Paulo.
acho que ia levá-lo na casa da dona Nena. Ele não luminoso, né, semáforo, parou. Um bêbado veio, e o doutor falou, não, vai embora. Aí Chico pediu para abrir o vidro, tirou R$5 do bolso e deu para ele. Aí o doutor Rossi falou, mas que isso, Chico? Ele é um alcoólatra. Ele falou, espera um pouquinho. O homem olhou para trás e falou assim, vai com Deus, meu irmão. Deus lhe pague. Lembra daquele cidadão que jogava na loteria, frequentava o centro, em Pedro Leopoldo, e um dia falou lá dentro do centro, se eu ganhar na loteria, eu dou 20 mil contos. O Centro Espírita Luiz Gonzaga ganhou e foi embora, não voltou. Quando ele voltou, estava desencarnado, no maior sofrimento, porque não deu. O Chico falou para ele, o câmbio agora é o outro. Certa feita, entramos pela porta do fundo da casa dele e a dona Dinorá falou assim, doutor Dirceu, o seu Chico está esperando o senhor no fundo do quintal. E eu olhei, ele estava sentado numa cadeira. Desculpa, gente, eu estou mesmo com infecção no pulmão, mas estou com dificuldade até de falar. Mas vamos tocar. E, com o tio Urbano, nós chegamos até ele, beijamos a mão dele. E ele falou, Urbano, você fica lá fora, o papo aqui vai durar 2 horas. Oh, meu Deus. Mas você vai se portar como um cachorro perdigueiro. Você sabia que o perdigueiro late, mas não morde, né? E, de fato, durou 2 horas. Ele pediu que eu sentasse na frente dele e segurou minhas 2 mãos. Passou a pomada. Foi o momento mais bonito da minha vida. Veja vocês. Falou em mínimos detalhes. A primeira pomada seria um Goethe Eurípides que foi feita semana atrasada, aqui, desde 86. Essa pomada cura todas as enfermidades. Meu tio, essas ervas, qual é o efeito delas? Não, qual é o maior ingrediente da pomada? Ele disse, é o amor. E qual é o efeito dessas plantas? São plantas tão evoluídas que elas segregam o amor à pomada. Quem estará presente na confecção? Todos os espíritos de luz vinculados ao orbe terrestre. Falei, a Mãe Santíssima? Sim, filho. Os apóstolos? Sim. E Nosso Senhor pode até vir. Mas é muito difícil. Então, meus irmãos, saiu aqui o remédio chamado Mais Vida, o remédio específico para câncer. E aí, pedimos que fosse levado até ele, e foi. Em lá chegando, o recado nosso era para colocar o nome de Madalena. Chico pegou o frasco na mão e falou, não coloque o nome de Madalena. Ela foi vilipendiada, chafurdada pela igreja. Ela não era prostituta.
Ela não conhecia o sexo naquela encarnação. Ela era obsidiada com festa, só isso. Esse remédio vai ficar famoso, coloca o nome de Mais Vida, que é específico para câncer. Esse remédio foi pesquisado pela USP de Ribeirão Preto e publicado no Diário Oficial como altamente eficaz para o câncer. (9 de 9 de 99). Telefone aqui em casa toca. Era o Dr. Rossi. Doutor Disseu, o seu Chico quer falar com o senhor. Falei, pode ser por telefone? Ele falou, não. Então vou aí amanhã, como fui. Cheguei lá, falei, tio, eu recebi o recado do senhor. Ele falou, sim, o alto quer que o senhor construa o Hospital do Câncer naquela cidade. Eu chorei tanto, mas tanto. Ele pegou um papel daqueles que embrulham pão, naquela época acho que era meio esverdeado, e colocou os 11 itens que era para ser feito. E nós respeitamos. Na viagem, quando voltávamos, pensei, meu Deus, eu não fui honesto com ele. Eu não tenho recurso para construir uma obra dessa. Vou voltar. E na semana seguinte eu voltei, não esperei os 15 dias. Peitinho, eu estou aqui para dizer uma coisa para o senhor. Foi o que eu não fui honesto com o senhor. Eu como? Eu não tenho dinheiro para construir um hospital. Nem recursos. Eu queria que o senhor soubesse que a obra espírita basta só começar. Está pronto aí. Há 5 anos trabalhamos como diretor do hospital. Quando fomos inaugurar o Centro Espírita Chico Xavier, na Vila Bananeiras aqui, mais de 30 anos atrás mais. Aí falaram, tio, domingo, meio-dia, nós vamos fazer uma prece, inaugurar o centro. Bom, aí ele falou, por que você colocou meu nome? Eu falei, tio. Aí ele falou, você colocou meu nome, o senhor é advogado e sabe que só coloca o nome depois que a gente desencarna. Eu falei, tio, isso é para os entes públicos. Para o privado, não. A gente tem que reconhecer o senhor em vida. Não falou mais nada. Então é meio-dia, falei, que hora que vai inaugurar a sopa? Eu falei, nossa, tio, tchau. Vou fazer a casa de sopa. Certa feita, marcamos uma viagem muito grande. Serra da Andorinha, onde foi encontrada, com muita dificuldade, uma planta que a gente procurava há muitos anos, chamada sacaca. Essa planta tem um poder muito grande para substituir todas as plantas para colesterol e triglicerídeos. E aí, um grande empresário, que eu não posso falar o nome dele aqui, porque ele não está presente, falou, olha, nós vamos fazer um caminhão levando tudo, geladeira, motor estacionário, para ter tudo, acampamento e tudo, e um ônibus, um micro-ônibus levando a gente. Despesa tudo por minha conta. Então não vamos nesse sábado, não, vamos deixar para o outro. E fui lá no tio e falei com ele. O meu filho, cancele essa viagem, ninguém voltará vivo. Ainda há tribos de índios não foram contactados e eles vão flechar vocês. O doutor disse, eu queria que o senhor soubesse uma coisa, por isso que eu vou falar isso agora, aqui. A gente não pode criar dependência daquilo que não pode fazer depois. Como é que o senhor ia buscar a segunda remessa? Eu falei, meu Deus do céu, e é mesmo, tio. Falou, queria que o senhor soubesse que as plantas estão em volta do karma de cada cidade. Que conselho maravilhoso. Hoje nós encontramos tudo aqui, ou na proximidade, ou no alcance da extensão do município. Gente, eu fico por aqui
por cansaço da voz. Peço perdão e peço que me perdoe. Nós agradecemos muito, vô. E Hein? agradecemos muito pelo relato do senhor. E sobre aquela... Estou vendo aí como é que está a situação, mas... Eu tive que cortar muita coisa, porque eu não dava conta mais. Não tem mais voz. Mas fiz a minha parte naquilo que pôde. Nossa, mãe, com certeza. A questão da despedida que o senhor ia narrar fica para outra oportunidade. Fica porque é demorada, demorou mais de 2 horas a despedida. Eu te agradeço por o que você tem feito pela gente, pela obra, por nossa amizade. Um dia, de certo, eu vou pagar isso. Nossa, mãe, aí não tem nem palavras. Não, isso aí... Obrigado, viu? Nós que agradecemos muito. O senhor tem condição de fazer a prece final? Eu vou fazer. Eu preciso fazer. Senhor Jesus, aquele dia que o Senhor pediu a nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em nossa tela mental temos dificuldades, Senhor. Embora com tanta misericórdia e tanta bondade, os anos passaram, 2000 anos, e ainda nos amamos só a nós mesmos. E julgamos os defeitos nos nossos irmãos. Hoje, Senhor, com o exemplo do seu filho maior, o seu Jesusinho do coração, o nosso querido tio Chico, que trouxe para nós a presença sacrossanta do Senhor. Eu ajoelho a seus pés, Senhor, e beijo os seus pés para dizer: Senhor Jesus, proteja esse país. Deixa que o aborto criminoso saia. Obrigado, Senhor. Eu fico por aqui. Um dia quero beijar o seu coração, Senhor, em que leve milhares de séculos, mas eu te agradeço. Obrigado. Agradecemos. Beijo no coração. Obrigado, gente. Agradecer. Boa noite a todos.